Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Ô Barão, um assunto que deu uma esfriada, né? Até por motivos óbvios, ele não tá mais entre nós, já desapareceu das páginas de jornais, perdeu a relevância política. É o impeachment, né, do ex-presidente Donald Trump. Conta pra gente como é que anda essa história. Fala, Megali, Ellen, Carla, todo mundo no Brasil. Pois é, ontem tivemos uma ação no Senado, o Megali já foi aprovado na Câmara, chegou nessa semana no Senado dos Estados Unidos, processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump. E logo de cara, essa foi a discussão, né? Se é possível você votar o impeachment de alguém que não está mais no cargo. Então foi colocada essa questão pelos senadores, e aí a discussão chegou a uma votação. E a votação aprovou que sim, eles vão continuar votando o processo de impeachment. Agora, Megali, o que chamou a atenção foi o placar. O Barão, há precedente aqui no Brasil, há precedentes, né? O Collor foi empichado depois da renúncia, perdendo assim os direitos políticos. Seria uma situação parecida. As regras da democracia americana e da brasileira são parecidas, né? Então, precedente, pelo menos por aqui, existe. Por aí. Aqui não. Aqui nunca havia nada parecido. Então, por isso que eles discutiram logo de cara essa situação. Se era constitucional você continuar discutindo o processo de impeachment, mesmo sem alguém estar no cargo. E aí, Megali, o que chamou a atenção foi o número, o placar dessa decisão. Foram 55 votos a favor, 45 contrários, ou seja, eles vão continuar discutindo o processo de impeachment no Senado americano. Mas por que eu estou falando que o placar chama atenção? Porque 55 a 45, apenas 5 senadores do Partido Republicano, ou seja, o partido do Trump, votaram contra ele. Então, 5 senadores republicanos votaram pela continuação do processo. E por que eu estou falando isso? Porque para ser cassado, para perder os direitos políticos, precisaria de mais 12 votos da oposição, agora, né, o governo do Joe Biden, para que o Trump perdesse o cargo. Perdesse direitos políticos. Cargo ele já perdeu. Então o que acontece? Não deve acontecer o impeachment de Donald Trump. Exatamente por isso. Era uma votação preliminar para discutir se o processo deveria continuar ou não, se era constitucional ou não. E apenas 5 senadores do Partido Republicano votaram de forma favorável. Para o impeachment ser aprovado, precisa de 2/3 do Senado, ou seja, no total, 17 senadores republicanos, contando com todos os votos de senadores democratas. A casa está dividida, 50 a 50. Mas como são necessários 2/3, Megali, nesse momento dá para falar que é improvável que o Trump sofra o processo de impeachment assim que ele for votado de fato e perca os direitos políticos lá na frente. Ainda há uma possibilidade de ser votada uma outra questão específica sobre os direitos políticos dele, não com esse nome de impeachment, mas nesse momento a chance é muito pequena e Trump deve escapar ileso pela segunda vez no processo de impeachment no Senado americano. Agora, eu estava vendo aqui, o Barão, todo ex-presidente americano, a gente já falou isso aqui, tem direito a uma biblioteca, né? Financiada pelo Estado americano. Eu visitei a biblioteca do Bill Clinton. Sabe-se Deus por que a vida me levou uma vez para a pequena cidade de Little Rock, no Arkansas, e lá fica a biblioteca do Bill Clinton. Eu falei, eu vou conhecer esse bicho aí. E é bem interessante. É bem interessante, porque tem ali, por exemplo, toda a memorabilia da época em que o Clinton esteve na presidência, os presentes que ele ganhava de governos estrangeiros. Tinha uma garrafa de cachaça lá que foi dada de presente pelo então presidente Fernando Henrique, charutos, a fotografia do famoso acordo de paz entre o Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, e embaixo ali o documento original daquele encontro em Camp David. Então é bacana, né? Conta a história de um período. A do Obama fica em Illinois, que é o estado natal dele, e a do Trump provavelmente será no estado de Nova York, que foi onde ele nasceu. A biblioteca do Obama até hoje foi a mais cara, custou $500 milhões, né? O Trump está fazendo uma campanha de arrecadação para juntar $2 bilhões para construir essa biblioteca. Então, ô Barão, não se surpreenda se surgir no seu horizonte aí em Nova York um belo dia uma pirâmide, um Taj Mahal com o nome... Um hotel novo. Um hotel museu, sei lá. Pode apostar que o Trump vai
vai querer deixar um negócio grandioso, né? Como um legado desses últimos 4 anos, Alembrão. Ô, Barão, desculpa, a gente não combinou isso, tá? Então você pode até me dar aqui uma invertida, mas é só porque é um tema que a mim é muito caro, e aí eu tava observando, aproveitando que o Megali falou aí do Bill Clinton, entre as medidas que o Joe Biden tá tomando, medidas executivas agora, efetivamente, uma delas é rever a questão das prisões privadas nos Estados Unidos. Foi uma medida que o Clinton acabou fortalecendo muito no governo dele, e que depois tomou uma série de reflexões negativas sobre reflexo em superencarceramento, em um encarceramento em massa, sobretudo da população mais vulnerável nos Estados Unidos, e agora parece que o Biden está tentando rever essa questão. Isso é importante para nós, porque no Brasil a gente começa a discutir a possibilidade de privatização dos presídios, e aí parece que isso vai ser revisto por agora. Não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido ou não, Barão, desculpa. Não precisa pedir desculpa, Ellen, fique em paz. Tá tudo certo. Ontem o Biden acabou assinando uma série de medidas, depois que houve aquela série de manifestações aqui antirracistas nos Estados Unidos, né, e medidas que são consideradas para tentar diminuir a desigualdade no país. Então, são atos de diferentes esferas, vai desde chamar de ato criminoso você xingar algum asiático, fazendo alguma relação com a pandemia de coronavírus, até mesmo situações envolvendo o sistema habitacional aqui nos Estados Unidos, que acaba, de alguma forma, tirando privilégios ou colocando negros em alguns lugares específicos, né? Especificamente sobre essa situação, Ellen, ele sim assinou uma determinação para acabar com as prisões federais, mas na prática a chance disso acontecer é muito, mas muito, mas muito pequena, por alguns motivos. Alguns contratos ainda estão fixados com essas empresas, né, que acabam administrando essas prisões particulares, e aí acontece, muitos juízes em cada um dos estados já se manifestaram dizendo que isso não é possível, que não há como o estado assumir o controle dessas prisões penitenciárias, que não há estrutura suficiente. Então, apesar do discurso de Biden ser esse, na prática, a chance dessa mudança acontecer é muito, mas muito pequena. Vamos ver se ele vai conseguir. Muito bem. Cometi um ato falho aqui, apontado por alguns ouvintes. Falei da biblioteca do Bill Clinton e citei os charutos. Não era aquele, tá? Não tá lá, não? Não era o da Mônica Levinsky. Eram charutos ainda embalados. Eduardo Barão, aliás, Eduardo Barão volta amanhã, coisa nenhuma. Continua conosco mais um pouquinho para falar de vacina. Quais são as últimas? Rapidamente, Barão, desculpa. Vamos lá. Tá bom, vocês estão todos desculpados, eu nunca vi esse negócio. A gente tá cheio de melindres hoje, né? Que absurdo. A Pfizer anunciou que vai entregar 200 milhões de doses, Megali, antes do prazo, 2 meses antes. Então, isso é algo muito importante. A gente falava ontem com a Carla, né, sobre as doses a mais que tinham no frasco, de 5 para 7. Isso está acelerando o processo de vacinação. A Moderna também anunciou que vai entregar 100 milhões de doses até março. E o Biden acrescentou 500 mil doses por dia. Ele quer vacinar 1,5 milhão de pessoas todos os dias a partir de agora. Ou seja, o processo aqui nos Estados Unidos, se a promessa dele de fato se concretizar, vai ser muito rápido. E com os números que estão despencando. Se o Brasil está apresentando alta, os números de novos casos caíram 34% nas 2 últimas semanas, e também internações estão sendo as menores, 11% do que há 2 semanas. Ou seja, a gente está acompanhando a vacinação crescendo, número de casos e número de internações despencando, também o número de mortos diminuindo aqui nos Estados Unidos. Que bom, que bom. Muita gente perguntando agora, mas que história é essa do charuto? Jovens. Google, Clinton, charuto e divirta-se. Eduardo Barão, agora sim, volta às 11 horas da manhã no Band News Station e amanhã conversando conosco. Um beijo pra você, meu velho. Beijos da Mônica Levinsky pra vocês. Até mais.